O assunto agora é o seguinte: máscara, né? Eu estava com o doutor Fabiano Ribeiro aqui batendo um papo e nós estávamos relembrando, né? Eu não sei se foi em abril, maio do ano de 2020, que nós começamos a se conversar, porque nós achávamos que quando fechou primeiros governos, vamos fechar 30 dias as empresas, né? Todo mundo achou o seguinte, vamos fechar 30, 40 dias, no máximo 60 dias, daqui a pouco está todo mundo de volta, né? E nós levamos 2 anos com esse negócio. E um dos resquícios que ficou aí foi a questão da máscara, né? E nós estávamos no intervalo aqui conversando sobre o que nós tiramos de vantagens ou de conhecimento com a questão da máscara. E para isso nós vamos bater um papo com ele sobre isso, porque uma das coisas agora que caiu aí é a questão da aglomeração, ambientes abertos, né? Tem ambientes fechados, com mais movimento, praticamente tudo liberado. Ontem teve um show em Porto Alegre que devia ter milhares de pessoas tudo junto, ninguém de máscara, era um estádio, né, aberto. Mas é necessário que, juridicamente, o município se prontifique a adequar ou legislar sobre isso. Por isso nós estamos batendo um papo com o doutor Fabiano. Doutor Fabiano, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Fábio. Bom dia ao nosso pessoal aqui da equipe técnica. Bom dia a todos que nos ouvem. Pois é, Fábio. Ali para o dia 16 ou 20 de março de 2020, nós tínhamos no Rio Grande do Sul o primeiro caso de Covid-19. E de lá para cá, uma enxurrada de incertezas, passos certos, outros errados, um na medida, outros exagerados, e a gente foi aprendendo com isso. Mas eu lembrava, Fábio, da quantidade de vezes que nós conversamos e a enxurrada de legislação que veio por cima de nós, e a gente de manhã tinha uma legislação, de tarde aquele setor já não podia abrir mais, ou vice-versa. Então, tão importante quanto o conteúdo da informação que vamos prestar agora é a satisfação de estar aqui para hoje poder dar uma notícia totalmente inversa daqueles momentos tensos que nós já tivemos aqui. Né? Eu me lembro assim, doutor Fabiano, o que nós aprendemos por correção do hospital, por exemplo, né? E até hoje, né? Eu acho que, sinceramente, posso ter equivocadamente errado, mas eu acho que para a gente adentrar num ambiente hospitalar daqui para frente, tinha que ter necessário muitos mais cuidados que nós tínhamos antes da pandemia, né? Com certeza. Acho que foi um aprendizado que nós tivemos, né? Foi um aprendizado. Vê que no ano de 2020, e aqui abordando a questão da máscara, a gente muito pouco se ouviu falar em gripe. E isso é uma coisa que o pessoal que está em casa vai lembrar, dizer assim, pois eu acho que até nem me gripei no ano de 2020, passou aquele inverno todo. Por quê? Claro, a gente já estava um pouco mais isolado e quando saía com o uso de máscara. E daí a recomendação que deve ficar agora, está sendo liberado o uso da máscara, a obrigatoriedade sim, mas tem uma recomendação técnica do Estado, sim, que até trouxe uns trechos depois para passar para o pessoal, porque fica... E pode evitar, agora no nosso inverno, também doenças como gripes. Quem são o público-alvo que ainda se recomenda que fique utilizando para evitar aqueles problemas de imunidades, o pessoal que está fazendo tratamento oncológico, enfim. Aí se recomenda, mas não haverá mais punição. Aí agora é mais o caráter educativo mesmo. Como é que funciona? Os prefeitos se reuniram na sexta-feira, porque eu achei muito legal isso. Eu vou dizer para ti, eu acho que a pandemia, outra coisa que trouxe de bom é prefeitos, principalmente de uma região parecida, se juntam para tomar uma decisão em conjunto. Eu acho que é uma coisa boa isso, consolida, não fica um prefeito de Joãozinho do Passo certo, os outros tudo errado, ou vice-versa. Essa reunião permitiu, então, de que todos os prefeitos da região vão fazendo um decreto a partir de hoje, desobrigando o uso de máscara, é isso? Isso. Na semana passada, Camaquã, seguindo a esteira do que fez o Estado, já havia liberado, na quinta-feira, fez um decreto liberando o uso de máscara em ambientes abertos. Restava, então, a questão dos ambientes fechados. E
E aí, analisando os dados, cada prefeito tendo em mão os dados das suas vigilâncias e considerando o aspecto regional, que também aqui é muito parecido, a nossa região aqui, tanto que nós conseguimos criar no meio da pandemia uma região Covid com a nossa região aqui. Levando isso em consideração, decidiram então, ainda hoje, cada município publicará o seu decreto liberando os espaços fechados também. Tem que ser município por município. Não dá para fazer uma coisa regional. Tem que ser município por município. Bom, e qual é a sugestão, então? Qual é a ideia inicial desse projeto? A partir da promulgação do decreto, fica liberado o uso de máscara aonde e aonde será necessário máscara? Bom, a princípio ficam liberados todos os ambientes, exceto 3, para ficar mais fácil a compreensão. Sim, melhor o excesso agora. Exceto 3, que são a questão dos transportes público e privado. Transporte público-privado. Estamos falando de ônibus, aplicativo e carro de táxi, é isso? Isso. O transporte coletivo, tá? Porque o aplicativo é individual. Então, o transporte coletivo tem que usar máscara? Tem que usar. Nos estabelecimentos destinados à prestação de serviços de saúde, públicos e privados. Vamos dar uma sugestão, doutor Fabiano. UPA, os nossas unidades básicas, o hospital. Farmácia. Eu fico em dúvida, porque a farmácia... Eu vou dizer assim, quantas vezes eu entrei na farmácia durante a pandemia, né? A gente não sabia se o cara estava de gripe, estava de Covid. Estava o cara fazendo teste. Isso é uma questão que eu acho legal da gente ver. A princípio, na redação que já está mais ou menos formulado para ficar uniforme, não entraria, porque é nos estabelecimentos destinado à prestação de serviço de saúde. Eu te falo só me desculpa que eu estou avançando assim. Vamos lá. Mas hoje em dia as farmácias estão os ambientes onde eu vou fazer teste. Quer dizer, me permito fazer teste na farmácia. Quer dizer, eles prestam serviço de teste. Eles não só vendem o medicamento. Por isso que eu mas seria uma boa discussão, Fábio. É uma boa discussão. É muito interessante que fica naquela... Porque a maioria das farmácias... Eu não sei, mas eu posso estar... A maioria das farmácias não fazem teste. Mas tem alguns estabelecimentos em Camaquã, por exemplo, que já tem a sua salinha específica para fazer teste Covid. Sim. Eu não sei até quando vai ser feito teste Covid, né? Agora tem... Hoje tu pode comprar o kit, né? Mas se a farmácia continuar fazendo teste Covid... Não deixa de ser uma prestação de serviço. Né? Eu acho isso interessante, porque eu, com dúvida, vou entrar no ambiente privado, mas prestador de serviço de saúde, né? E contando com digamos assim, com o bom senso daquele que vai fazer o teste, que estará ou não, né? Então... De máscara. Então, digamos assim, como recado à população inicial, independente do termo do que colocaremos na legislação, fica recomendado, extremamente recomendado, digamos assim, podendo, na publicação do coisa, a gente fazer um parênteses nesse sentido. Pelo menos enquanto tiver. Daqui uns dias a farmácia não vai ter interesse em fazer teste. Eu não sei como é que vai ser esse assunto, né? Então, UPA, UBS, hospital, hoje, com o decreto, será obrigatório a entrada de máscara. Nós consideramos aí também os escritórios, consultórios médicos. Claro, boa. Consultório médico. Então... Sabe o que eu vou dizer para ti? Eu acho que isso aqui é um legado nosso. Eu estou com sintoma de gripe, pneumonia, eu não sei o que eu tenho. Eu vou no consultório médico que tem lá 4, 5 pessoas esperando para ser atendido, com sintoma completamente diferente do meu. Eu deveria de máscara, né? É a educação que veio na marra, porque a gente, há muito tempo, nós vimos os japoneses, os chineses usavam máscaras e por circunstâncias próprias deles, enfim. E ninguém lá estranhava. Hoje ninguém vai estranhar se tu sair de máscara. Então, tá com sintomas gripais, saia de máscara, em respeito. Eles lá faziam isso, eles têm o hábito da máscara, cultura. Por causa da poluição, não sei o que, um monte de coisa. Então, consultórios médicos. Tá? Não? Já é mais uma informação. Vamos imaginar, vocês que têm na prefeitura um compromisso muito interessante, que é o transporte de passageiros, por exemplo, para Porto Alegre para fazer exame, essas coisas. Sim. Obrigatório o uso de máscara. O obrigatório uso de máscara. Vamos lá, o pessoal das escolas, ele vai estar desobrigado a utilizar.
mas ele não deixa de ser um transporte coletivo. Nós estamos falando de transporte escolar. Vai conversando, vai vendo transporte escolar. Porque ele é um transporte coletivo. Isso é outra coisa também que eu acho que nós podíamos deixar isso na nossa memória, né? Pai e mãe que estão nos ouvindo, né? Criança está com sintoma de gripe, que agora vamos imaginar que a Covid passe. Mas eu estou com o nariz correndo, o que mais? A criança é bom para ela não contaminar as outras crianças da gripe. Também, pelo menos usar máscara. Pelo menos usar máscara. Que agora não é tão difícil usar as máscaras, né? Porque já virou um hábito. Vou dizer o seguinte, agora entra naquela fase de que nós temos que lembrar de não pegar, né? Porque já virou um hábito de sair de casa, levar a mão transporte e pegar a máscara. Escolar. Bom, dentro do ambiente escolar não vai ser necessário. Então, não é necessário. Outra coisa que eu acho interessante, doutor, assim que por exemplo, eu acho, né? E eu acho que deveria ser obrigatório nos hospitais, principalmente, UPA, essas coisas, é os tapetes sanitizantes. É isso, Gabriel? A palavra? Sim. Sanitizante. Porque tu vê, assim, a gente vai visitar um amigo que está no hospital, né? Eu vou de máscara, mas tudo que eu estou caminhando, tudo que eu estou levando dentro do meu sapato, entra para dentro do ambiente hospitalar, né? Isso é uma questão que a gente podia também aproveitar que estamos mexendo nessas coisas e tentar ver se obriga o pessoal, pelo menos, a... As recomendações em relação aos órgãos de saúde, elas seguem válidas, assim, e eles seguem os protocolos que são definidos pelo Estado, dentre eles esse tipo de tapete. Então, eu acredito que nisso daí não haverá alteração, né? Aqui a gente está focado mais na questão de como conduzir o grande público, né? Então, eles têm o alerta de dizer assim, eu vou sair, eu vou passar na farmácia, vou levar. Não é uma coisa que vai poder deixar a máscara sempre em casa, porque volta e meia vai se apertar. Em algum lugar ou outro vai precisar. Então, aquele que vai sair, vai ter que ir na UPA. Mas eu vou pegar, estou aqui, quem sabe como eu vou voltar para casa? Vai pegar o transporte público? Vai fazer falta a máscara. Eu tenho um hábito, desde o início da pandemia, eu tenho saquinhos para alimentos que eu tenho em casa, e também pegar os saquinhos menores, e a minha máscara estava sempre dentro do saquinho. Então, um hábito que eu criei, a máscara está aparentemente higienizada dentro do saquinho, não está no bolso, não está dentro da bolsa solta, né? Claro. Mas aqui, doutor Fabiano, tem uma pergunta aqui. Antes disso, mandar um grande abraço para o Matheus Maciel Lopes. Ele está lá em Curitiba, viu, Daniel? Fazendo treinamento da New Holland, lá acompanhando as informações da terrinha. Está aí ouvindo a gente. A Maria Luciane de Ávila, doutor Fabiano, diz assim, esse termo recomendado deixa brecha no que diz respeito às farmácias, diz ela. É um estabelecimento de saúde. Tanto que na pandemia elas ficaram abertas por ser estabelecimento de saúde. A Márcia está colaborando conosco aqui nessa dúvida que nós ficamos aí. Tu tens razão, Márcia. Num primeiro momento, se foi alinhado digamos assim, uma minuta padrão, onde diz nos estabelecimentos destinados à prestação de serviços de saúde, públicos e privados. Então, a questão é, todas as farmácias prestam serviços de saúde? Tem algumas que só comercializam, né? Então, talvez tenha que aprimorar isso, e por isso que antes de voltar para a Procuradoria e aprimorar o termo, deixo aqui, digamos assim, em alerta máximo, extremamente recomendado. Aí depois que sair o decreto e a gente vê a redação final que vai sair de lá, aí sim, dá para se dizer obrigado. Porque o problema é o seguinte, da mesma rede de farmácia, tem unidade que tem serviço de teste e a outra não tem. Mas o cliente, ele vai adentrar numa ou na outra, dependendo se vai fazer exame ou não. Exato. Mas eu acho legal a gente fazer essa discussão aqui. Uma pergunta da ouvinte Rosane. Nas escolas, no ambiente escolar, não será necessário usar máscara? Não? Tem um dispositivo que fica dispensado o uso obrigatório da máscara de proteção individual para circulação em espaços fechados e públicos e privados acessíveis ao público, estabelecimentos de ensinos e demais locais fechados. O estabelecimento de ensinos já está sendo frisado, digamos assim, individualmente, que é para tirar essa dúvida do pessoal. Ambiente, sala de aula ou recreio. Aqui a Vera Bueno também pergunta sobre crianças de 5 anos
Não, tá liberado qualquer idade, né? Isso. Não tem restrição sobre esse assunto aqui. Deixa eu ver aqui a Yara Prestes, está lá em Pelotas ouvindo a gente. Olha como nós estamos com uma audiência qualificadíssima aqui. Ela diz o seguinte: ontem estava numa farmácia, a pessoa ia fazer um teste Covid. E aí? Mais um caso que eu acho que é interessante ver se daqui a pouquinho pode se colocar. Transporte público, nós falamos que é ônibus, né? Agora vamos falar de táxi e carros de aplicativo, que isso são dezenas de motoristas de seus veículos, transporta muita gente. Como é que fica isso? A princípio não está dispensado, porque ele é caracterizado como um transporte individual de passageiros. Digamos assim, a exceção para que se mantenha a exigência é nos transportes coletivos. Agora eu posso dar uma recomendação? Pode. Motoristas de táxi e aplicativos aí que tem bastante gente. Eu continuaria usando máscara. Mesmo que o passageiro não use máscara. Exatamente. Porque é a mesma coisa que nós vamos falar agora de um outro tema. Passa muita gente por dentro de um táxi, por dentro de um aplicativo. Tu não sabe se o cara está bem, se está mal, se está indo por um teste ou não está indo. Eu recomendaria taxistas e aplicativos usarem álcool gel à disposição para os passageiros, eles usarem as máscaras e sempre perguntar, né, doutor, queres que eu mantenha as janelas abertas ou não? Exatamente. Porque isso foi um progresso. Semana passada nós estávamos em Porto Alegre, peguei 3 aplicativos num dia, nós estávamos num evento grande, até inclusive da OAB, e uma pessoa que estava comigo estava de terno, gravata, estava quente, e ele disse para o cidadão do aplicativo: o senhor pode fechar o vidro para o ar-condicionado ter efeito? E o motorista do aplicativo disse: não, a lei, regulamento em Porto Alegre não permite que eu feche as janelas. Então, como é que... Interessante. Pois volta àquela questão da cultura, né? A gente já sabe como é que funciona. Se há um tempo atrás a gente estava martelando o que era bom, o que agora todo mundo já sabe decor. Ambiente ventilado, aquela coisa toda. E tu não sabe se tu vai levar para casa o cara que recém saiu do posto de saúde, se tu tá levando para cara que veio de um estádio de futebol um dia anterior. Aliás, essa é outra recomendação. O pessoal que vai para mesmo que em espaços abertos, mas que tu vai num ambiente onde tenha um número muito grande de gente, tal como um estádio de futebol, a recomendação é que se use máscaras, porque ali o risco aumenta muito. Aumenta, concentra, aumenta. Bom, eu queria te fazer uma pergunta. Sobre o decreto, tu já me deu mais ou menos a tinta aí. Mas na sexta-feira nós estivemos conversando aqui, e aí se veio à tona sobre ambientes de alimentos, onde tem alimentos, que são restaurantes. Essa é a terceira exceção. Os restaurantes, a gente sabe também que há uma concentração em determinados horários, né? Meio-dia, de noite. E tem tipos de serviço que o restaurante faz. Serviços à la carte, né? Que seja, vai o pratinho na mesa. Tem os outros serviços que as pessoas que vão para o buffet. O que tem de diferente? Então, são 3 exceções, né? Um é transporte coletivo, os estabelecimentos de saúde e o serviço de buffet em restaurantes similares apenas ao servir, aqui por uma questão óbvia, né? Mas, enfim, na hora de servir, a recomendação é que siga utilizando a máscara e os restaurantes, embora não sejam obrigados, eles já adquiriram aquele costume de disponibilizar a luva. Aquilo é muito importante também. Pois sabe que eu não sei quanto é que custa aquilo, mas deve ser 2, 3 centavos uma luvinha daquelas, né? E a discussão no fim de semana foi isso. A exigência, isso porque que a gente não viu antes também, né? Antes da pandemia, a exigência de luva para se servir no buffet, né? Uhum. Eu perguntei pro doutor Fabiano aqui, num buffet que movimenta bastante gente em Camaquã. Quantas pessoas diferentes agarram a colher do arroz e do feijão? Sim, exatamente. Então, se tem 200 clientes no restaurante naquele dia, eu posso dizer que 190 agarraram a colher do arroz e do feijão. É isso? Perfeito. Pelo lado da gente gostar. Essas pessoas estavam com as mãos devidamente higienizadas para agarrar a colher do arroz e do feijão? Aí tu começa... Exatamente. Tem gente que vem da rua, entra no restaurante, não lava as mãos. Né? Tem gente que vai no banheiro, não lava as mãos. Tem tudo isso que acontece num ambiente como o restaurante. O restaurante está perfeitamente higienizado, a cozinha higienizada, tudo dentro do conforme.
mas o cliente não está. Perfeito. E sabe que essa da luva foi uma situação que eu, dos primeiros lugares que vi, porque teve uma época que o governo do estado tinha trancado completamente o buffet. E aqui o município de Camaquã e arredores começou a trabalhar essa possibilidade da luva, e hoje tu vai em qualquer restaurante e eles, claro, nas outras cidades também, mas aqui, enquanto estava tudo proibido, nossos restaurantes estavam trabalhando nessa sistemática. E pegou e ficou bem para o pessoal dos restaurantes e muito melhor para a população. A gente pode, com a questão do restaurante de serviço de buffet, tem alguma recomendação, então? A obrigatoriedade das máscaras e segue os protocolos aqueles que eles já seguem, certo. Que é a questão das luvas. Mas isso vai constar? Não, porque aqui a gente está tratando especificamente das máscaras, o restante está sem mexer. Ah. Os outros não daria para fazer me permite um palpite, que eu não sou advogado, mas daqui a pouco, no decreto, revogar as posições, todas elas, e fazer um decreto único só com as coisas que são exigidas? É que o nosso decreto, ele segue o modelo do decreto estadual, que ele trata os protocolos gerais e algumas informações de algumas atividades de protocolo específico. Então, os protocolos gerais, eles seguem inalterados. A única coisa que nós vamos lá mexer naquele inciso que fala das máscaras, vão dizer, passa a ser facultativo. O restante segue tudo valendo. Tá. Então, restaurante buffet, vamos fazer um resumo. É necessário máscara? Máscara. Vou botar aqui. Enquanto servir. Para se servir no buffet, máscara. Isso. E os outros protocolos que eles estavam seguindo, seguem seguindo normalmente. Mas eu quero te perguntar sobre a luva. Eu fui num restaurante e tinha luva até dias atrás e não tinha luva nesse final de semana. É buffet. Buffet. Ele não tem liberação nenhuma nesse sentido. Ele terá que ter... Segue a exigência Não, da eu vou luva. botar aqui sobre a luva. Sim. Tem que ter luva, então restaurantes com buffet tem que continuar com luva. Continua com luva. Eu, sinceramente, eu acho um custo tão pequeno para o ambiente do restaurante e tão seguro para a pessoa que vai naquele restaurante, né? Com certeza. Daqui a pouco uma lâmpada desligada economiza muito mais do que uma luva, né? E uma das coisas que também mudam nesse período, a gente tem que tomar cuidado aqui para não tratar, parece que estamos declarando que terminou a pandemia, né? Não é exatamente isso. Mas que estamos no fim dela, sem sombra de dúvidas. Mas uma coisa que fica também é que o teu cliente começa a ficar exigente em relação a alguns hábitos. Eu acho, sinceramente. Então, as pessoas têm que cuidar, porque vai ter digamos assim, o próprio mercado vai selecionar. Não, aqui está um pouco inseguro. A Márcia Luciane de Ávila participa aqui no YouTube, doutor. Então ficaremos à mercê do bom senso, coisa que nunca existiu. Lei 13.021 de 2014. Diz a lei que ela está escrevendo. Estabelecimento de farmácia como ambiente... É estabelecido o ambiente de farmácia como ambiente de saúde. Nós voltamos no mesmo toque aqui, né? Eu acho que é uma coisa que... Não, é bacana a gente perceber de outras formas, de outros ângulos, né? Eu, sinceramente, acho que a farmácia é um ambiente que quem for na farmácia teria que estar com uma proteção. Protegendo os outros funcionários, outras coisas mais, né? Sim. Quantos amigos funcionários de farmácia tiveram que se ausentar com a carga viral que tinha dentro do ambiente de farmácia em função do Covid, né? Era um dos ambientes mais... Aliás, existiram estudos durante a pandemia de quais eram os ambientes mais perigosos, né? De alto risco. E farmácia sempre esteve capitaneando, né? Que coisa interessante. Bom, mais algum detalhe que eu me lembre? Não, talvez o que a gente precisa lembrar, e aqui existe uma nota técnica que saiu junto com o decreto do Estado, e eu estava correndo o olho, eu digo, vou tomar nota de algumas coisinhas aqui que é interessante passar para a população. Que a grande maioria já sabe, mas assim, ficam extremamente recomendado, digamos assim, porque foi liberado o uso da máscara, mas segue recomendado, e esse é o termo utilizado no decreto estadual, que sigam utilizando as máscaras os grupos vulneráveis. Né? Que algumas pessoas apresentam maior risco individual de hospitalização e óbito.
Assim, recomenda-se que mantenha o uso de máscara, mesmo ao ar livre, as pessoas não vacinadas, com doenças autoimunes, que tomem medicação de imunossupressoras, com obesidade, doença neurológica, doença cardiovascular, síndrome de Down, diabetes, doença renal crônica e doença crônica descompensada. Situação de alto risco. Algumas situações apresentam maior risco de infecção coletivo e assim recomenda-se manter o uso de máscara. Enfim, quando tiver a menos de 1 metro de distância, quando o tempo de contato for muito longo, em locais com grande número de pessoas, sem esquema vacinal completo, que aí já é uma dificuldade de se saber, mas enfim, a recomendação está aqui. E quando se estiver com sintomas respiratórios, neste caso você tem o risco de transmitir. Exemplo, tosse, espirro, doença. É aquilo que a gente estava conversando aqui. A máscara é eficiente para diminuir o risco de infecção de doença grave, quer seja da Covid, quer seja para gripe, virose, bactérias. Então, pessoal, não é só para Covid. A máscara, já que nós adquirimos esse hábito, vamos mantê-lo. E nós vamos ter uma população mais saudável. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que não custa a gente ter um pacotinho de máscara guardado no carro, né, na bolsa, né? Acho que é super legal a gente fazer isso de um hábito da gente. Claro. Esse decreto será assinado pelo prefeito quando? Hoje. Muito provavelmente. Vale a partir de 0 horas de amanhã. Tá. Então, vou repetir. Vamos só para terminar aqui. Já estamos com outros convidados aqui, que é um negócio interessante. Nós vamos ter daqui a pouquinho um papo. É exigido máscaras. Será exigido? Continuará sendo exigido máscara. A palavra certa é essa. Transporte coletivo. Isso. Estamos incluindo transporte escolar. O transporte, as excursões e o transporte público de passageiros. Transporte escolar também. O ônibus da prefeitura que busca, leva a criança, vai ter que tentar. Está no conceito de transporte coletivo. Em ambientes de prestação de saúde, UPA, UBS, hospitais, consultório, médicos. E aqui o doutor está me confirmando que não vai entrar farmácias ou não? Aí, essa questão das farmácias é o que a gente vai discutir, né? Se vai colocar no decreto aqui alguma ressalva. Num primeiro momento, a gente faz a interpretação de que ela não faz a prestação de serviço, ou, pelo menos, fazer a ressalva de que aqueles que prestam serviço seria exigido. A grande probabilidade é que entrarão. Aqui, como disse a nossa ouvinte, a Márcia, aqui, inclusive, deu uma lei, trouxe a lei aqui, 13021, 2014. Estabelece farmácia como ambiente de saúde. Eu não sei se é ambiente de saúde ou prestador de saúde. Bom, para restaurantes, doutor Fabiano, quem trabalha com buffet será exigido máscara para quem for ao buffet servir, é isso? Exatamente, seguindo vigente os demais protocolos. Só para repetir, o demais protocolo que o doutor Fabiano falando é o seguinte: a luva descartável é obrigatório para ambientes que trabalham com buffet, é isso? Isso aí. Podemos dizer como obrigatório, né? Pode dizer como obrigatório. Tá. E o doutor Fabiano está falando o seguinte, que aqueles grupos vulneráveis, né, que nós já falamos aqui, pessoas que têm imunossuprimidos, deficiência respiratória, continue usando máscara para ela e para as pessoas da sua volta. E ainda assim, aqueles que não têm nada disso, quando tiverem alguns sintomas gripais também, por favor, saia de máscara. Sai de máscara. Eu acho que fizemos um fechado, né? Um apanhado bom. Se alguém tiver alguma dúvida, amanhã, a partir da meia-noite de hoje, então, o decreto vale para o município de Camaquã. Provavelmente os outros decretos vão ser iguais ou similares. Similares. Né? Os outros municípios aqui também na volta, e a gente fica bem interessado em saber disso, né? O pessoal quer tirar máscara, mas vai ter algumas exigências que nós vamos continuar cobrando aqui da turma. É importante referir, Fábio, que isso não foi uma atitude tomada simplesmente porque chegou a hora que todo mundo enjoou e queria tirar a máscara. Não é isso. Está aqui o pessoal da vigilância que durante o final de semana estava pedindo dados para eles, né? Mas nós tivemos em janeiro, chegamos a ter 1.103 casos por semana, no período ali do dia 15 de janeiro a dia 21. Caso confirmado.
Aí fomos reduzindo, 1.038, 824, hoje nós temos 113 casos. E mesmo quando tivemos aquele número de 1.103 casos, o nosso sistema de saúde se comportou bem, graças à vacina. Nós, na esteira daquilo que estávamos conversando, daquele período tormentoso, de dúvidas, incertezas e muitas regras, nós chegamos agora a um período que estamos eliminando completamente as restrições, ou boa parte das restrições, e aqui não dá para deixar de encerrar o nosso bate-papo sem reconhecer o trabalho de todo o pessoal, seja de segurança. Nós tivemos em Camaquã uma ação muito efetiva da Polícia Civil, da Brigada Militar, dos nossos agentes, dos nossos fiscais, o serviço relevantíssimo, e aí nossos anjos da saúde, esse pessoal que trabalhou durante esse período de uma forma assim... Foram os que estavam na frente aí do Exatamente. E, acima de tudo, reconhecer aqui, Fábio, o trabalho da imprensa. Porque as informações que a imprensa levou numa guerra de desinformação, foi muito significativo o trabalho da imprensa. 2 anos, né? Isso passou. Bom, e agora, enfim, a gente já vai liberando um pouco mais. Vamos liberando. Doutor Fabiano, então, aguardamos a promulgação do decreto. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Um abraço a todos.